atrasar o início, porque a gente combinou de fazer agora, então eu não quero perder, eu quero só desconecta e conecta a câmera do computador. Já fiz isso, não está adiantando. Ah, entrou! Tô aqui, gente. Nossa, toda descampada. Pronto, consegui, né, pessoal? Então, vamos lá. A gente vai começar a nossa aula agora, né? A gente vai fazer um aulão de CPA 20 para tirar as dúvidas de vocês. Eu coloquei todo mundo no mute. Se vocês quiserem aparecer, botar o vídeo, vocês podem colocar, porque eu gosto de ver a carinha de todo mundo, né? Da mesma forma que vocês estão vendo a minha, eu gosto de ver a carinha de todo mundo. Então, se puderem, não fiquem escondidos, apareçam aí. Isso. E aí vocês vão me fazer perguntas, tá? Aqui pelo chat, tá? Então, o fato de eu ter desconectado é para eu poder a gente não ter interrupção aqui, não ter nada. E depois, no final, a gente abre aqui para conversar. Mas vocês podem ir aqui já fazendo perguntas e tudo. Então, eu vou puxar aqui a apresentação que eu trouxe, tá? Para a gente poder. Todo mundo se escondeu, é isso? Ah, não, tem gente aqui. Então, vamos lá. Porque eu gosto de ver carinha, senão parece que eu estou falando só para a tela, me dá um sono danado. Obrigada aí, pessoal, de estar aí. Cristiano, quanto tempo! Vamos lá, eu vou puxar uma apresentação aqui para eu começar, então, a nossa aula aqui. Deixa eu só pegar aqui, porque eu tive que fechar tudo, que eu achei que recomeçando o computador ia dar certo, né? Mas não. Certificação. Vamos lá. Então, vou botar aqui. Pronto. Pessoal, vocês estão vendo aqui a apresentação, tá? Então, a gente vai falar hoje da CPA 20. O objetivo é ajudar vocês. Óbvio que a gente não vai ter tempo hábil de falar muita coisa, mas o que eu decidi fazer aqui? Eu fiz o seguinte: são 7 módulos na prova, tá? Então, o módulo 1, Sistema Financeiro e Participantes do Mercado, representa 5 a 10% e vão ter de 3 a 6 questões na prova. Compliance legal, de 9 a 15. Então, eu trouxe aqui, né, a quantidade de questões que vai ter na prova em cada módulo e quantas que eu vou resolver com vocês. Então, hoje, se der tempo, a gente vai trabalhar 14 questões aqui, e à medida que a gente for vendo as questões, quem já me conhece sabe que eu vejo o conteúdo. Então, a gente olha as questões e o conteúdo simultaneamente para a gente poder, então, estar preparado aqui para a prova, né? Então, vamos lá, vamos começar com a primeira questão. Conselho Monetário Nacional, dentre outras atribuições, é responsável por... Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: existe o Conselho Monetário. O conselho é uma reunião de 3 pessoas. Não é uma instituição, não é um espaço físico, é apenas uma reunião. E nessa reunião é onde são tomadas grandes decisões do país. São decisões como pode fazer crédito consignado, decisões como definir a meta da inflação, né? Então, crédito rural. Agora, essas medidas emergenciais, todas elas foram tomadas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, ele não tem funcionários, não é uma instituição, então ele não executa nada, ele só toma grandes decisões, é um conselho, né? E esse conselho é formado de 3 pessoas, que é o presidente do Banco Central, o ministro da Economia e o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Então, se reúnem, tomam as decisões, óbvio que eles têm alguns assessores que preparam o material para eles, mas
é um local de decisão. Então, A, estabelecer as diretrizes gerais das políticas monetária, cambial e de crédito. Tá? B, eu vou ler todas, a gente vê a certa. Autorizar a emissão de moeda e o funcionamento das instituições financeiras. C, estimular o funcionamento das bolsas de valores e proteger os interesses dos investidores. E D, fiscalizar a constituição e funcionamento das sociedades seguradoras. Então, qual a resposta certa? A resposta certa aqui, ela é a letra A. Então, vamos só conferir aqui, tá? Então, a resposta certa é a letra A, porque ele estabelece diretrizes gerais de política monetária. Política monetária, gente, vai incluir 3 coisas basicamente, anota aí, sempre que a gente fala de política monetária. Vai entrar aqui, quais são os instrumentos de política monetária? É compra e venda de títulos públicos semanalmente pelo Banco Central, operações de redesconto e as reservas lá no Banco Central. Tá? E isso ele é administrado pelo Banco Central. Então, quem administra a política monetária é o Banco Central, quem faz o dia a dia. Agora, quem estabelece as diretrizes é o Conselho, tá? Agora, quem vai executar através dos instrumentos é o Banco Central, que também utiliza a taxa de juros para definição, né, para ajudar na política monetária, né, através da reunião do Copom. Política cambial, né, e de que também é o Banco Central, que a gente vê o Banco Central comprando dólar, vendendo dólar, a gente quer saber a cotação do dólar, a gente entra no Banco Central. Então, quem controla a política cambial? Banco Central. Nosso câmbio hoje é livre. Banco Central compra e vende única e exclusivamente para acalmar o mercado quando vê que está muito nervoso. Então, se o mercado está subindo demais, ele entra vendendo. Calma, pessoal, porque o mercado é emocional. Então, ele entra para dar essa parada, mas ele não interfere na tendência. E as políticas de crédito. Política de crédito, né? Ela serve tanto para o Banco Central quanto para a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, porque a política de crédito que é feita pelos bancos é atribuição do Banco Central. A política de crédito para as instituições financeiras, né? Porque muitas empresas podem pegar dinheiro emprestado nos bancos, mas elas podem também pegar dinheiro emprestado com a população em geral, através de debêntures, através de notas promissórias, e isso são valores mobiliários, porque ele é uma distribuição pública, eu não preciso ter conta em banco. Então, por ser uma distribuição pública, quem regulamenta é a CVM. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele tem embaixo dele 2 órgãos, Banco Central e tem CVM, ok? B, autorizar a emissão de moeda e o funcionamento das instituições financeiras. Isso aqui é o Banco Central. Autoriza, né, a emissão de moeda, por quê? Porque ele está aqui executando o que foi estabelecido. Estimular o funcionamento das bolsas de valores e proteger o interesse dos investidores é a CVM, né? Por quê? Porque ali a gente está pegando, a gente está entrando de sócio em empresas, a gente está emprestando dinheiro para as empresas, mas você só vai emprestar dinheiro para as empresas ou entrar de sócio se você puder sair quando você desejar. E para sair quando desejar, precisa ter uma bolsa de valores, um mercado secundário dinâmico. Senão, você não vai querer emprestar dinheiro para a empresa. Eu vou emprestar por 10 anos, e se eu precisar do dinheiro? Então, a bolsa de valores dá liquidez. Então, ela é importante, é estimulada pela CVM. Fiscalizar a constituição e funcionamento das sociedades seguradoras, aqui é a SUSEP, tá?
Então, vamos lá, pessoal. Próxima questão. Se tiverem alguma dúvida, vocês coloquem no... Deixa eu tirar aqui. Se tiverem alguma dúvida, é só colocar ali no chat, tá? Agora, com relação ao módulo 2, um determinado investidor que, a partir de um preço do ativo hoje, projeta um valor futuro para esse ativo, está agindo conforme qual viés das finanças comportamentais? Representatividade, ancoragem, aversão à perda, stock options. Primeiro que representatividade, ancoragem, aversão à perda são vieses. Stock options não, é uma opção de compra de ações, né, que a pessoa tem. Então, não tem nada a ver com viés. Então, os 3 primeiros são vieses. Mas, para a gente entender melhor, eu vou falar aqui dos vieses, das heurísticas e vieses que vão que afetam o investidor. Heurísticas são atalhos mentais, é aquilo que você já traz com você. Você, quando toma uma decisão, você às vezes não vai analisar em detalhe, você toma a decisão de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o que você acha, de acordo com o que você estudou, e você não necessariamente analisa. Então, só que muitas vezes o fato da gente estar usando um atalho para tomar a decisão, esse atalho, se ele não tiver um estudo, uma base, uma pesquisa, ele pode levar a gente a vieses comportamentais. Ou seja, eu estou tomando uma decisão enviesada. Ou seja, não é a melhor decisão porque eu não analisei. Então, quais são os 5 que caem na prova? É disponibilidade. Decisões influenciadas por ocorrências e eventos recentes na memória do investidor. Por exemplo, começa a Covid aí, quando começou a Covid aí, o que aconteceu? Muita gente foi fazer seguro de vida, eu não tenho seguro de vida, se morrer eu vou fazer. Então, a gente usa muito disponibilidade, aquela informação que eu tenho na minha cabeça. A bolsa está subindo muito, né? Então, é o que me interessa naquele momento, tá? Por exemplo, quando a gente vê um acidente de avião, na mesma hora, se você pega o seu carro, você já tende, até mesmo sendo carro, você já dirige com mais cuidado. Então, porque você soube de um acidente, então aquilo já te remete a ter mais cuidado. Então, a disponibilidade é essa, entendeu? É você tomar decisões a partir disso. E acaba afetando decisões em bolsa, né? Decisões outras que a gente acaba. Deixa eu ver, alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo. Se é possível disponibilizar. Sim, ela vai ficar gravada, tá? No YouTube. Representatividade. Decisões a partir de associações com estereótipos formados e desprezo de informações relevantes para a tomada de decisão. Então, por exemplo, representatividade vamos lá, poupança, né? Então, eu aprendi que poupança é o investimento mais garantido que tem. E aí você toma a decisão com base nessas associações você faz. Não, os outros bolsa perde, o outro cai, o outro banco fecha, eu vou perder, poupança eu não perco. Não, existem vários produtos que você não perde. A representatividade, quando a gente fala também de estereótipos, né, as pesquisas mostraram o seguinte, né, é como se você dissesse, para ficar mais fácil para você fazer relações na prova. Um jogador de basquete, como é que você imagina um jogador de basquete? Um cara alto ou um cara baixo, né? Normalmente um jogador de basquete para você é um cara alto, entendeu? Então, se você põe um cara de 1,90 m e um de 1,60 m e pergunta qual deles tem chance de ser o jogador de basquete, você já vai dizer o de 1,90 m, né? Porque isso é o que a gente traz, né, na cabeça da gente. Então, representatividade é isso, é o que a gente traz já com a gente. Ancoragem são decisões com base em informações e conhecimento prévios ou pré-concebidos. Você se ancora num valor, tá? Então, por exemplo, você vai ver o preço de um produto numa loja. Se ele custa R$10,
você se ancorou nele. Vou dar um exemplo do que os restaurantes fazem. O restaurante faz o seguinte: você entra num restaurante caro, ele põe um preço absurdamente alto num prato, mas não é para ninguém consumir. Aí os outros pratos estão com preço mais baixo, é para que os preços dos demais pratos sejam vistos por você como preços bons. Então, ele te ancora, né, num preço elevado. Então, isso é usado muito, estimula você a consumir. E a mesma coisa, eu entrei em bolsa num determinado preço, entrei a R$10 e me ancorei nesse preço. Ah, tem que subir para eu sair. Eu estou ancorada no preço, eu não posso me ancorar em preço. Eu tenho que tomar decisão com base em tendências, com base em estudo, com base não porque eu entrei naquele preço. E aí eu só vou sair quando subir 10% ou quando ultrapassar. A aversão à perda é manutenção de investimentos não lucrativos e venda de investimento com ganho. Então, você está vendo que está caindo Petrobras. Petrobras cai. Petrobras está indo, estava... Quando o Petrobras começou a cair, né, com a Lava Jato, os gestores saíram de Petrobras, investidores de pessoas físicas ficaram. Não, eu comprei, não vou sair, aversão à perda, se eu sair eu não ganho. Gente, será que não é melhor sair com prejuízo e entrar em outra? Entendeu? Então, é você se prender sem olhar as perspectivas. E framing é você definir um quadro e você toma a decisão em função daquele quadro que você definiu. Imagina você olhando para uma janela, você vê uma situação lá, mas não olha, né? Por exemplo, está pingando água ali na sua janela. Você diz, está chovendo. Não está chovendo, é o apartamento em cima que está jogando água ali. Então, mas você acha que está chovendo. Então, nesse sentido, se a gente voltar aqui atrás, tá? Um determinado investidor que, a partir de um preço do ativo hoje, se ele tiver 10, projeta um valor futuro, um valor para ele sair, está agindo conforme qual viés das finanças comportamentais? Né? Então, ele está o quê? Se ancorando num determinado valor. Então, a resposta certa, tá? A resposta certa é a letra B de bola, porque ele aqui se ancorou, tá? Num determinado valor, tá? Então, ancoragem, ok? Vou sair daqui para passar para a próxima questão. Vamos lá. Próxima. Para conhecer melhor o cliente na hora do investimento, são fatores que devem ser observados e considerados, no mínimo, segundo o manual de suitability da Rambima, com exceção de... Hoje se fala muito sobre suitability. Suitability é o quê? É como você... você oferecer os produtos corretos para o investidor. Então, o que eu preciso saber do investidor para poder oferecer o que é correto? É adequar os produtos às necessidades do cliente, tá? Então, hoje está muito forte nas instituições financeiras, né? Inclusive, existe a API. API, análise do perfil do investidor. Então, hoje, todos os investidores são obrigados a fazer API, que vai dizer se você é conservador, moderado, arrojado ou agressivo. Para partir daí, né, o gerente não pode oferecer determinados investimentos se você é conservador, a não ser que você assine um termo dizendo que você está ciente que o seu perfil é conservador e você aceita, né, um investimento arrojado. Mas aí você tem que escrever isso para ele, dar uma declaração. Então, o que interessa aqui a gente conhecer do cliente? Experiência em matéria de investimentos é importante? Claro que sim, porque a pessoa só conhece a poupança e mesmo que ela dê arrojado, você coloca em ações, vai ser um desastre. Você não pode ir para ações se você não conhece nada, você só conhece poupança. Então, experiência em investimentos é importante. O horizonte de tempo é importante. Você vai investir por quanto tempo? Daqui a um ano eu tenho que pagar as chaves do meu apartamento. Não pode botar em bolsa, não pode botar em nada que é variável, porque daqui a um ano ele precisa do dinheiro.
Valor disponível. Valor disponível não é tão necessário. Por quê? Porque o meu cuidado tem que ser com o investidor pequeno, com o médio e com o grande. Então, qualquer investidor, eu preciso ter cuidado, tá? Então, eu não vou só ter cuidado, ou só me preocupar, só seguir a suitability com grande investidor, com qualquer um. E tolerância ao risco. É você entender pela API se ele aceita o risco, se ele aceita a volatilidade ou não. Então, a resposta aqui, né, vai ser, né, a gente está falando de exceção. Qual é a exceção aqui? Então, a exceção é o valor disponível, tá? Tratamento tem que ser igual, até porque hoje os produtos, qualquer investidor pode entrar em praticamente todos os produtos. Então, até o BDR, né, que antes não podia, hoje o pequeno investidor já pode. Então, isso veio para dar direitos iguais para todos. Vamos lá. Próxima questão. Se o cliente acabou de comprar um carro novo e solicita o envio de uma TED de R$120 mil para a concessionária. Esta operação, tá? Aqui, quando a gente vai analisar isso aqui, se ela é registrada, se ela vai para o COAF, a gente está falando aqui de lavagem de dinheiro, né? Então, toda vez que eu mexo com dinheiro, que eu vou ao banco, o banco precisa ter certeza de que aquele dinheiro tem origem. Não interessa se eu pago ou não imposto. Pagar imposto é um problema seu. Se você está atrasado no imposto de renda ou não, isso é problema seu. Para o gerente, ele tem que saber a origem, de onde vem o dinheiro. Por isso que muitas vezes ele pede o imposto de renda. Você me dá o seu imposto de renda? Ele vai ver, não vou dar meu imposto de renda, por que eu vou dar? Mas tem que dar, porque se não der, ele vai ter que fazer um apontamento para o Banco Central. De onde esse dinheiro, o cliente botou 1 milhão lá, de onde vem esse dinheiro que ele não trabalha, não faz nada? Então, eu preciso apresentar. E toda vez que a gente faz uma TED, a transferência é o dinheiro mais, que é onde se verifica a maior lavagem de dinheiro é nas transferências, tá? Tanto que agora está entrando o Pix, né? Repara que o Pix é uma transferência de dinheiro instantânea, né? Que vai entrar agora em novembro e ela é toda controlada pelo Banco Central. Então, são transferências, você viu parte lá do Banco Central, você vai poder transferir sábado, domingo, a hora que você quiser, mas é onde realmente precisa ter esse controle. E as instituições que fazem transferência precisam guardar os comprovantes por 10 anos. Todos os comprovantes bancários, tudo são 5 anos. Um único que é 10 anos são transferência, né, bancária. Então, essa operação é registrada no banco. Vamos só entender uma coisinha aqui. Eu trouxe um outro slide para a gente entender um pouquinho mais de lavagem de dinheiro. Quando a gente fala de lavagem de dinheiro, as instituições financeiras elas são obrigadas a comunicar ao COAF operações automáticas e operações suspeitas. Então, existem operações automáticas. Miriam, que operações automáticas são essas? Então, vamos lá. Operações automáticas são emissão ou recarga de valores em um ou mais cartões pré-pagos em montante acumulado a partir de 50 mil, ou equivalente em moeda estrangeira no mês calendário. Você pode estar lá com seu imposto de renda, você tem dinheiro, tem tudo, mas fez uma recarga no cartão acima de 50 mil, a partir de 50 mil, tem que ir uma informação lá para o COAF. Não é que alguém vai entrar em contato com você, mas fica registrado lá. Depósito em espécie, saque por meio de cartão pré-pago a partir de 50 mil reais. Então, qualquer saque, ele a partir de 50 mil reais vai. Antigamente era 100 mil, tá, gente? Aí baixou para 50 mil para Lava Jato. Emissão de cheque administrativo, TED ou qualquer outro instrumento de transferência de fundos contra pagamento em espécie
a partir de 50 mil reais. Antigamente as pessoas diziam assim no final do ano, me dá um cheque administrativo para não aparecer quando eu tenho dinheiro. Hoje, se o banco fizer cheque administrativo, tem que comunicar ao COAF. Então, existem operações automáticas que, mesmo que você tenha dinheiro, está tudo certinho, elas têm que ser comunicadas ao Banco Central. E todas as operações que são suspeitas, considerando, inclusive, depósitos em conta corrente de valor a partir de 10 mil reais. Depositou no mês em dinheiro a partir de 10 mil reais, tá transacionando com dinheiro, né? Isso pode configurar indícios aí de lavagem de dinheiro. As comunicações de boa-fé não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. Eu gosto muito de colocar essa frase, porque já caiu uma vez na prova, e é interessante você saber, quer dizer, o Banco Central quer que você comunique. Se você não tem certeza e não conseguiu, o cliente não quis te dar imposto de renda, você tem que comunicar de boa-fé. Isso não vai te trazer nenhuma sanção nem nada. E você não precisa avisar o cliente, você está mandando a informação lá para o COAF. Não é que você não precisa, você não deve comunicar ele, porque isso é apenas é uma padronização de todas as instituições financeiras. Então, voltando aqui, então, seu cliente comprou um carro e fez um TED de 120 mil. Esta operação é registrada apenas no banco, pois trata-se de operação normal, compatível com a capacidade financeira do cliente. O que a gente viu? Sim, a operação é compatível, é normal, né? Ele tem dinheiro para comprar, mas não pode ser só registrada, porque pelo valor. É registrada no banco e comunicada ao COAF em função do valor e de se tratar de transferência de recurso, embora não se trate de operação suspeita. Então, a resposta correta é essa. Não deve ser realizada em hipótese alguma, não existe, e deve ser comunicada ao Bacen em um dia. Não, as comunicações não são ao Banco Central. Apesar do COAF estar dentro do Banco Central, você comunica direto ao SIS-COAF, é um sistema do COAF, né? É um sistema lá dentro onde você faz a comunicação, ok? Passando aqui, tá? Agora a gente vai para instrumentos de renda fixa e renda variável derivativos. Analise as debêntures abaixo emitidas pelo emissor em prazos idênticos e assinale a alternativa correta. Então, eu tenho debênture A, B, C e D. E aqui vem 4 garantias. Como é que funcionam esses tipos de garantias? Todas as debêntures emitidas, debênture é você emprestar dinheiro para uma empresa, tá? Toda vez que a empresa precisa de dinheiro e não vai buscar no banco, ela vai buscar com os investidores, pessoa física, pessoa jurídica, com fundo de investimento, então você, né, se chama debêntures. Então, se você adquiriu uma debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa. E aí vai ter uma dessas garantias. Real é quando ela dá... Real é quando ela dá um bem em garantia. Vou dar um prédio em garantia, vou dar uma venda em garantia. Então, ela está dando uma garantia real. Flutuante é quando ela dá os recebíveis. Ela dá os recebíveis e ela vai trocando os recebíveis. Flutuante é que ela pode mudar a garantia. Subordinada. Subordinada, ela é subordinada a todas as outras. Não adianta você entrar na fila de credores. Se a empresa quebrar, você é a última a ser paga. Ela é subordinada a todas as dívidas. Ela só é paga antes dos acionistas, mas depois de pagar tudo. Então, não adianta nem ir para a fila. E quirografar, essa palavra mais difícil, sem garantia nenhuma. A maior parte é quirografar, ela vem sem garantia nenhuma. E aí a pergunta é, a debênture A apresentará o maior retorno? Não, normalmente a que apresenta o maior retorno, qual é? Aquela que oferece menos garantia, a subordinada. Subordinada é sempre a que vai oferecer maior retorno, né? A quirografária, você vai para a fila dos credores, tá?
Uma coisa que é importante é que quando você compra debêntures, você não vai para a fila, tá? Você, na verdade, você tem um agente fiduciário. Esse agente fiduciário, isso aí é uma questão que pode cair na prova, é quem você vai procurar e que vai se comunicar com os debenturistas e vai representar você junto à empresa. Então, você sempre que comprar uma debênture, você tem que saber. Debênture, a partir de R$1.000 você já compra. Então, qualquer pessoa pode comprar, taxa é excelente. E outra coisa, se for debênture incentivada, voltada para projeto de infraestrutura do governo, de interesse do governo, a gente chama debênture incentivada, vem com esse sufixo incentivado. Então, nesse caso, ela é isenta de imposto de renda para pessoa física. Debênture B apresentará maior risco no caso de inadimplência. Jamais, porque se ela me dá uma garantia real, eu vou lá buscar minha garantia. Debênture C será a última a ser paga entre os credores no caso de inadimplência. Perfeito, porque ela é subordinada a todas as outras. E a debênture D apresenta melhor garantia que a debênture A. Não, porque a D é sem garantia. Então, a resposta correta, então, vai ser a letra C. Debênture C é a última a ser paga, ok? Deixa eu tirar aqui para a gente poder caminhar, né, para outra questão. Veio o azulzinho lá da outra questão, eu vou tirar aqui, para não dar confusão, tá? Vamos lá. O senhor Maurício Bueno tem as seguintes aplicações no Banco X: 50 mil em LCA, 150 mil em VGBL, 130 mil em fundo de investimento, 150 mil em CDB. Em caso de falência do Banco X, Maurício receberá do Fundo Garantidor de Crédito. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que o Fundo Garantidor de Crédito ele garante: depósito à vista. Mas depósito à vista só se for banco. Por exemplo, Nubank não é banco, ele é uma financeira. Então, o dinheiro que você tem ali no depósito à vista, ele é aplicado em título do banco, mas tudo em nome do Nubank. Então, ele criou o RDB, porque aí um CDB e um RDB é garantido pelo FGC. Então, depósito à vista só é garantido se for uma instituição, se for um banco comercial, né, que é quem pode ter conta, ou uma cooperativa de crédito, tá? Então, esses são os que dão garantia do FGC, tá? Deixa eu puxar aqui para o lado. CDB ou RDB. A poupança você tem garantia também, tá? É igual para todos, então, igualdade de condições. LCI barra LCA tem garantia, e LC tem garantia e operações compromissadas. A gente tem, não vai cair na prova, mas a gente tem 2 fundos garantidores no Brasil, um para os bancos comerciais e outro para as cooperativas de crédito e bancos cooperativos, tá? Mas a que vai cair na prova é o FGC, é a de bancos. Então, não vai aparecer lá, por exemplo, o RDC, esse depósito cooperativo. Por quê? Porque ele só vai falar do FGC. Então, o FGC, ele garante CDB, RDB, poupança, LCI, LCA, tá? Em igualdade de condições. E até R$250 mil por instituição, tá? Por instituição financeira, tá? E, além disso, por CPF, tá? Ou CNPJ. E outra coisa ainda que ele aqui, ele limita R$1 milhão. Limita em R$1 milhão por CPF barra CNPJ. Então, gente, se quebrar, por exemplo, digamos que eu tenha 250 mil em 6 instituições, eu vou ter R$1,5 milhão, eu só vou receber R$1 milhão. Então, você recebe até R$1 milhão, é 250 mil por instituição, até R$1 milhão. Outra coisa,
você nunca deve fazer uma operação de 250 mil. Faz de 200, porque os juros têm que estar dentro, tá? Senão, tem que estar o principal mais a correção do dinheiro. O FGC, ele vai te pagar a correção até o dia, o seu dinheiro vai ser corrigido até a quebra. A partir do dia que quebrou, não tem mais correção. Então, pode ser que o FGC leve 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não tem uma data certa para ele te dar. Vai depender de como o interventor encontrar a situação dentro da instituição financeira, para poder dar esses dados lá para o fundo garantidor. E o fundo garantidor te liberar o dinheiro, ok? Então, em caso de falência do Banco X, Maurício receberá do Fundo Garantidor de Crédito 150 mil correspondente às suas aplicações em LCA? Não, ele tem LCA e ele tem CDB, né? VGBL, Previdência, não tem garantia nenhuma. VGBL, PGBL é um fundo. Fundo de investimento não tem garantia, gente. Não existe garantia de FGC. Garantia de FGC é para quem abre conta em banco, é para produto bancário. Já que todo mundo tem que ter conta em banco, então o FGC só corrige esses produtos e produto bancário, tá? 150 mil correspondente às aplicações no CDB. Não. Máximo de 250 mil correspondente às suas aplicações em LCA e em CDB. Então, a resposta certa é essa aqui. Então, ele vai te dar 250 mil, que corresponde àquilo ali. A D está errada, porque 250 mil correspondente às suas aplicações em LCA e em CDB, acrescido dos juros em ambas as aplicações. Não, o juros está dentro, tá? Tem que estar dentro dos 250 mil. Ele só vai te dar 250, ok? Então, isso aqui é importante. A resposta certa é a letra C de casa, ok? Eu tenho que apagar, gente. Se eu não apagar, quando eu vou para a próxima tela, aí aparece tudo. Mas na gravação, vocês vão conseguir acompanhar direitinho. Quando a gente fala de derivativos, tá? O gráfico abaixo, tá? Ele está representando aqui. Põe aí, deixa eu ver o que me perguntaram aí no chat. Escrevem alguma coisa aí no chat, porque quando eu estou com a apresentação, eu não consigo ver o chat automaticamente. Escreve alguma coisa aí no chat para ele aparecer, para eu poder ver o que escreveram aqui. Aí eu consigo ver, tá? Tá aqui. Debêntures incentivadas não é garantido pelo FGC. São 250 mil por CPF, com um limitador de 1 milhão. Isso. Aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vamos imaginar que você tenha conta conjunta. Toda vez que você tem conta conjunta e tem uma aplicação no banco, cada um vai receber 125 mil. Se é uma conta de 3 pessoas, é 250 mil dividido por 3. Conta de 4 pessoas, 250 mil dividido por 4. Então, ele vai dar para cada um. Miriam, mas o dinheiro é meu, não é do outro. Não interessa. O FGC, ele entende que se tem um titular e um cotitular, ele vai dar metade para cada um. Tá? Quando a gente fala de derivativos, uma das questões que aparece muito é você ter um gráfico representativo e que vai, esse gráfico, ele vai, como é que se diz? Dizer, você tem que identificar se esse gráfico é uma call, é uma put, né? Se esse gráfico é de um titular, é de um lançador. Então, eu vou explicar aqui rapidamente um pouquinho, porque eu sei, a gente está falando de derivativos. Derivativos, a gente tem 4 modalidades de derivativos, tá? Eu vou aproveitar e falar um pouquinho mais sobre isso, porque... peraí. Tá.
eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Derivativos, então, vamos lá. Tá? A gente tem 4 modalidades. A gente tem swap, swap é uma troca, né? Eu tenho um CDBDI, mas eu tenho que pagar equipamentos em dólar que eu comprei. Eu sou médico, comprei equipamentos em dólar, tenho que pagar. Então, eu vou lá no banco e peço um swap para o dólar. Ou seja, eu troco o meu indexador de TI para dólar por um período da minha operação, não precisa ser pelo período todo. É um acordo, é um contrato jurídico. Aqui entra também termo, mercado a termo, operações a termo. Operações a termo são operações que eu vou pagar daqui 30 dias, daqui 60 dias, daqui 90 dias. Eu dou um sinal e digo pago daqui. Eu acho que a bolsa vai subir, eu quero comprar ação. Então, eu dou um sinal, agora eu ponho uma margem de garantia, né? Eu deixo uma margem de garantia na bolsa de que eu vou pagar e combino de pagar daqui 30 dias, 60 dias. E eu vou lá na bolsa, eu tenho que procurar a corretora para alguém me financiar. Então, eu vou ter um financiador aqui para que eu possa comprar essas ações, tá? Eu tenho também um mercado futuro. Mercado futuro também é parecido com termo, tá? Você também vai liquidar, pagar no futuro. Você faz uma operação hoje, a bolsa também vai te pedir margem de garantia. A única coisa é que aqui é padronizado. O termo eu posso fazer a quantidade que eu quiser. Aqui não, aqui existem padrões, lotes padrões, e aqui eu tenho ajuste diário. O que é ajuste diário? Eu tenho que pagar em dinheiro. Entrei na contramão, pago em dinheiro. A margem de garantia, ela pode ser dinheiro, ela pode ser título público, ela pode ser ações. Então, existe uma relação que a bolsa aceita. Mas o ajuste diário tem que ser em dinheiro. E existe opções, que foi o que eu trouxe aqui, que é por ser o mais, normalmente, é o mais difícil de todos. Então, opções, a gente tem o que a gente chama de call, tá? E o que a gente chama de put, tá? Call é uma opção de compra, tá? Então, eu vou pagar para ter o direito de comprar. Então, eu estou pagando para ter o direito de comprar. Você não precisa comprar, mas você vai pagar. É a mesma coisa que você querer comprar um apartamento, você vai lá e dá um sinal para o cara. Não acontece isso? Eu dou um sinal. Aí, no dia que eu tenho que pagar, não pode acontecer de você dizer, eu não quero mais aquele apartamento, não vou comprar. Você perde o sinal, né? Então, você tem o direito de comprar. Se você não quiser comprar, né, o que você pagou, o prêmio que você pagou, vira pó. Então, qual? Tá? Todas as operações, ela tem sempre o que a gente chama de titular e o que a gente chama de lançador. Tá? Titular é a pessoa que está pagando para fazer isso. Então, titular é a pessoa que paga. E lançador é a pessoa que recebe o dinheiro, tá? Então, o titular, ele paga e ele pode perder aqui. O lançador, ele recebe o dinheiro. E esse mercado é muito curioso, porque eu posso vender algo que eu não tenho. Eu posso blefar, dizer que eu tenho e vendo algo que eu não tenho. E a bolsa me exige uma margem de garantia, ela me exige ali uma garantia e ela pode me chamar para ajuste dessa garantia, tá? Para eu aumentar essa garantia. A gente já vai daqui a pouco falar mais um pouquinho. Put já é uma opção de venda. Aqui, o titular, vamos botar assim, o titular, ele paga para ter o direito de vender, tá? Então, aqui, eu vou até trocar isso, e vou botar aqui, ó, paga para ter o direito de comprar.
E o lançador recebe, mas ele não tem direito a nada. Ele vai ficar esperando para ver se o titular vai exercer ou não, ok? Então, ele fica ali no aguardo, tá bom? Vamos aqui. Na PUT, a mesma coisa. O titular paga para ter o direito de vender. Quem paga, manda. Estou pagando. Então, estou mandando na operação, porque eu estou pagando. E aqui, o lançador, ele recebe o dinheiro. Ele vai esperar para saber se é exercido ou não. Quando é que acontece uma situação ou outra? Qual é? Quando você quer comprar. Eu quero garantir uma compra e não tenho dinheiro agora, então eu pago um prêmio e exerço depois, né? Então, um exemplo seria exatamente o exemplo do apartamento. Na PUT é o contrário. A PUT você quer vender. Eu quero me livrar, eu quero passar adiante. Então, gente, lembra de seguro de carro. A melhor coisa é lembrar do seguro do carro. Seguro do carro é o quê? Eu pago um prêmio, não pago o prêmio do seguro, para poder vender meu carro para a seguradora se tiver sinistro. Então, olha, se der errado no mercado, eu quero garantir a venda. Então, o titular, ele está garante uma venda, que pode ocorrer ou não. Ele vai dizer se quer vender ou não, mas ele está pagando um prêmio para dizer, olha, se o mercado despencar, eu vou vender. Então, né, por exemplo, digamos que você está na bolsa já há um tempão e estou vendo a ação subir, subir, subir. O que você pode fazer? Você pode ir lá e ser titular de uma put. Quando você é titular de uma put, você garante um preço de venda. Se a ação despencar, você garantiu a venda naquele preço. Faça sol, faça chuva, porque a bolsa funciona como uma clearing house. Ou seja, a bolsa, a B3, tá? É uma clearing house. Ela garante as operações, tá? Então, garante todas as operações. Então, você sabe que você vai conseguir vender. Agora, o lançador não. O lançador fica sempre esperando. Então, quem é que tem o controle da operação? É o titular ou é o lançador, pessoal? Quem tem controle da operação? É sempre o titular, né? Então, ele está no controle. Então, sempre para o titular, como ele está no controle, as perdas vão ser limitadas, porque ele está pagando um prêmio para exercer aquilo ali. Então, ele está pagando, então a perda dele sempre vai ser limitada. Aqui também. Mesmo como uma put, ele também vai ter perdas o quê? Limitadas. Já o lançador, se ele não tiver o produto ou não tiver dinheiro para comprar essas ações, ele pode perder muito, 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 muito. Tá ok? Então, quem está no poder é quem paga, tá, gente? Sempre lembrar isso. Estou pagando, pagar é o titular. Seja na call, seja na put, quem paga é quem manda na operação, é quem limita os prejuízos, é quem vai. Então, vamos aqui. Nesse gráfico aqui, o que ele diz? E eu estou entrando numa operação que o preço de exercício é R$100. E aqui, nessa coluninha aqui, é o preço de mercado, é o preço à vista. Pode estar 90, 95, 100. Se ele pagou R$10 para exercer a 100, ele só vai comprar esse bem se esse bem tiver pelo menos a 100. Concorda comigo? Eu dei R$10 e vou comprar um imóvel por 100 mil. Dei 10 mil, vou comprar um imóvel por 100 mil. Se o preço do imóvel cai, eu consigo comprar por 90 mil, vou comprar o de 100 mil? Não. 10 mais 100 ia dar 110. Eu prefiro perder os 10 e comprar o de 90. Então, ele prefere perder aquele sinal que ele deu e, a partir, então, de R$100, ele diz, não, eu vou exercer a operação. Então, ele pode ter um ganho astronômico e ele pode ter uma perda limitada. Então, esse aqui é o exemplo que sempre que a perda for limitada, vocês já tem que botar na cabeça de vocês. Perda limitada é o quê? É sempre um titular. Perda limitada é titular. É o que manda, é o que paga para ter. Então, sempre que você olhar perda limitada, tem uma reta aqui, né? É sempre o titular, né? Então, aqui ele é um titular de uma call,
porque ele está entrando onde ele pode perder e pode ganhar muito dinheiro. Eu trouxe aqui, eu vou apagar agora aqui, na filmagem isso aqui vai aparecer, tudo isso, mas só para eu mudar aqui de página. Gente, está indo legal? O que vocês estão achando? Tá bom aí? Tá dando? Cristiano, tá tranquilo? Tá muito sério, Cristiano? Vamos lá. Eu trouxe aqui 4 gráficos para vocês identificarem, tá? Então, esse aqui é um call, ele tem uma perda limitada, né? Porque tudo que for abaixo de 100, ele não vai exercer. Lembra do apartamento? Eu dei um sinal de 10 mil para pagar 100 mil daqui a um mês. Se eu consigo comprar um imóvel igual por 90 mil, eu não vou querer pagar 100, entendeu? Então, eu vou preferir perder o meu sinal. Então, essa é a característica de um titular, tá? Já o lançador é exatamente o contrário, ele ganha 10, mas ele pode perder muito se ele não tiver o bem. Então, ele tem um ganho limitado, mas ele pode perder muito. Então, gente, lançador sempre vai ter o quê? Ganho limitado. Então, a gente já separa aqui, ó, tá? 2 coluninhas. Titular é quem manda na operação e tem uma perda limitada, sempre. Ele manda na operação. E o lançador, tá? Deixa eu botar aqui. E o lançador, ele recebe dinheiro, mas ele pode ter uma perda ilimitada, uma perda maior, uma perda bem grande, ilimitada ou muito grande, ou grande, tá? Então, ele vai ter uma perda, tá? E o titular, sempre a perda dele é limitada. Então, sempre se estiver em gráfico com perda limitada, né? Aqui é perda limitada, vai ser uma característica do titular. Aqui embaixo a mesma coisa, só que aqui embaixo a gente tem uma put. Então, aqui em cima, a gente aqui está falando de call. Tá? E lá embaixo, tá? A gente aqui está falando de put, tá? Put é aquela questão, lembra o quê? O que vocês vão lembrar quando tiver put na prova? O que eu quero que vocês lembrem? Do seguro o quê? Do carro. O que a seguradora torce? A seguradora é a lançadora. Ela torce para quê? Para você não exercer o seguro, para você não usar o seu seguro. Então, ela torce para você não exercer o seu direito. Tá? Então, o lançador, ele passa o tempo inteiro torcendo para você não exercer o dinheiro para ele ficar com aquele prêmio na mão dele. Essa é a torcida do lançador. Então, vamos lá. Aqui, nesse caso aqui, tá? O preço de exercício é 100, significa que eu quero vender o preço a 100. Se eu garantir uma venda a 100, qualquer preço abaixo no mercado, preço à vista da ação, me interessa vender por 100, eu vou garantir 100. Agora, se o mercado tiver 110, se o mercado tiver, deixa eu pegar aqui meu spotlight, se o mercado tiver aqui 110, se o mercado tiver, se o mercado tiver 110, tiver 120, você não vai querer exercer. Por quê? Você vai preferir vender no mercado, vendo onde tiver maior, né? Agora, se o preço estiver menor, você vai vender no mercado. Então, é que nem você está lá, teve avaria no seu carro, você vai lá e vai na seguradora e exerce. Por quê? Porque a seguradora sempre te oferece aquele preço FIP, é um preço mais alto de mercado, né? Então, você vai lá e quer o meu direito, tá? Então, nesse caso aqui, repara só, ele pode ter um ganho grande, porque se o preço da ação for caindo, olha como o ganho dele vai aumentando aqui, a linha de lucros e perdas. E ele tem uma perda o quê? Limitada. Agora, repara como o gráfico é diferente, porque aqui eu estou apostando em venda. Então, o meu ganho, eu quero garantir uma venda num determinado preço. Isso a gente pode usar para gado, a gente pode usar para soja, para qualquer produto. Então, a gente pode garantir uma venda num determinado preço, basta ter mercado.
E o gráfico do lançador é exatamente o oposto. Ele vai estar sempre torcendo, aqui é a seguradora, aqui é você, aqui é a seguradora. A seguradora aqui vai estar torcendo para você não exercer ela ficar com seu prêmio. Tá ok? Então, essa é a visão da seguradora. Dúvidas? Vamos lá? Se tiver alguma dúvida, vocês coloquem aí, por favor, tá? Escrevam aí. Deixa eu passar aqui para o próximo, tá? Então, esse gráfico aqui, ele representa a titular de uma call, a gente já tinha visto, né? Vimos aqui. Agora, vamos para lá. Vamos agora entrar em fundos de investimento. Em relação às funções desempenhadas pelos diversos agentes envolvidos na administração de um fundo de investimento, relacione as colunas. Gente, todo fundo de investimento, ele tem esses personagens aqui. Tem outros também, tem um auditor, mas eu não botei aqui, sempre vai ter um auditor independente. Mas a gente tem administrador, gestor, custodiante e distribuidor. É muito importante você conhecer esses personagens. O administrador é quem faz o back-office do fundo. Ele é que abre o fundo na CVM, ele é que calcula as suas cotas, a sua aplicação, o seu resgate, ele é que manda correspondência para você. Então, o administrador faz tudo isso, até calcular a cota e cuidar de todas as informações. Então, a gente coloca aqui, qual é o papel, então, do back-office? O back-office, ele faz o quê? Ele cuida do back-office do fundo, tá? Ele é que vai recolher o imposto de renda, ele faz todo o trabalho, tá? Então, vou botar aqui, ele é o back-office. O gestor, o que o gestor faz? O gestor, ele vai comprar e vender. Esse é o papel dele, é comprar e vender títulos. Ele vai escolher, ele tem um departamento de análise, ele vai fazer tudo que tiver definido na política de investimento. Então, eu tenho que olhar o objetivo e a política de investimento de fundo. Por isso é que quando a gente entra num fundo, é obrigatória a leitura do regulamento, para eu saber as regras do jogo. Eu estou entrando ali. Por exemplo, fundo é um condomínio. Se fundo é um condomínio, por exemplo, quase todo mundo aqui deve morar em condomínio, né? Então, quando você mora num condomínio, não existe a convenção? Tem uma convenção e tem um regulamento. A mesma coisa, o fundo tem um regulamento e eu preciso saber qual é o regulamento. Quando você entra lá e compra o apartamento, você já não recebe o regulamento? Você não tem que seguir as regras? Ah, mas no outro eu podia ir, no outro entregador podia vir na minha casa, nesse não pode. É a regra. Aqui no fundo a mesma coisa. Então, o regulamento vai dizer qual é a característica do fundo e qual é a política de investimento. Se ele pode fazer alavancagem, se não pode, se é renda variável, se é renda fixa. Então, eu preciso ler. Eu não tenho que confiar no gerente, não. Eu tenho que ler. Agora, eu posso também trabalhar a lâmina de informações essenciais. Então, eu uso, né? E aí eu vou olhar para eu poder saber o que tem. Existe a lâmina de informações essenciais, que não é obrigatória para investidor qualificado, que é o que tem acima de 1 milhão, não é obrigado a ter a lâmina de informações complementares, que é justamente para simplificar. As informações vêm simplificadas ali. Custodiante. Custodiante é aquele que guarda os títulos, tanto no sistema Selic quanto na B3. Hoje nós temos duas casas de custódia, que é a Selic, que é um departamento do Banco Central, se chama Serviço de Liquidação e Custódia, e temos na B3 também, que é lá onde é feita a custódia, né? Que é a central depositária da B3. Então, o custodiante aqui está lá e registra aquilo lá. Por exemplo, vou dar só uma paradinha aqui para fazer um paralelo. Vamos imaginar que você abriu conta no banco, no Banco Inter, no BTG Pactual, você comprou, ou numa corretora, e você comprou um CDB do banco.
esse CDB vai estar registrado e custodiado lá na B3. Então, toda vez que você compra, tudo que você faz hoje no mercado financeiro, ele tem que ter registro. Se não tiver registro, não existe. Então, por exemplo, Bitcoin não tem registro. Então, não compre Bitcoin aqui no Brasil. Se você comprar, você tem que comprar lá fora, porque aqui no Brasil não pode ser negociado, não tem regulamentação e não tem um local. Então, quando as casas dizem, não, você ganha guardado aqui, ali, não existe. Então, eu posso comprar no exterior perfeitamente, é legal, não tem problema nenhum. Mas aqui é isso. Então, todo o CDB, toda LCA, toda LCI, tudo vai estar sempre custodiado lá na B3, tá? E sempre por intermédio de uma instituição, sempre, tá? Ou de uma corretora, vai estar sempre lá na B3. Então, um fundo, ele também precisa de um custodiante. E o distribuidor é quem vende, é quem faz a venda do produto. Tá? O distribuidor pode ser uma casa de investimento, que hoje a gente tem várias casas de investimentos aí. Então, ele vai distribuir e vender os títulos. Então, vamos agora fazer a relação? O administrador, então, o que ele faz? O administrador, ele registra o fundo na CVM. O gestor, ele compra títulos para implementar a política de investimento do fundo. Ele compra e vende os títulos. O custodiante, ele realiza a guarda dos títulos que compõem a carteira do fundo. E o distribuidor, ele cadastra o cliente e obtém a assinatura lá do termo de adesão de que você recebeu o regulamento e está ciente dos riscos, tá? Então, a resposta certa ali é a letra, vamos lá, 1C, é a letra C de casa, né? 1C, o 2 é B, 3D e 4A. Isso, então é a letra C que é a resposta certa, ok? Vamos lá. E quando você compra um fundo de uma gestora independente, não é de um banco grande, eles definem muito bem isso. Normalmente o administrador vai ser Bradesco, vai ser BNY Mellon, vai ser sempre alguém muito forte no mercado, que é para você ter confiança em adquirir produtos desse aí. Então, ele vai ter um administrador forte, ele vai ter um custodiante forte. Por quê? Porque o gestor é uma empresa que você não conhece, não sabe quem é. Então, se tem um custodiante legal, o custodiante, se ele é um banco grande, ele não vai aceitar uma coisa que não esteja 100% correta. Agora, vamos para a próxima questão. Próxima questão, uma aplicação financeira em um fundo de investimento. Então, o que a gente já falou sobre o fundo de investimento? Ele não tem garantia nenhuma, não existe garantia. Miriam, mas eu posso perder todo o meu dinheiro se a instituição quebrar? Não. Se a instituição quebrar, o que vai acontecer? Vai ser instituída uma assembleia para se escolher um novo administrador, um novo gestor, né? Então, essa assembleia vai definir isso. A perda que você pode ter vai ser sempre limitada, tá? A perda que você tem, tá? Ela é limitada a 20%. Por quê? Porque o gestor, né, só pode colocar até 20% da instituição financeira, tá? Então, quer dizer, se ele pode colocar 20% da instituição, a instituição quebrar, então qual a máxima perda que você pode ter num fundo de imediato? É quanto? 20%, tá? Então, você nunca vai perder todo o seu dinheiro ali, no máximo. Por exemplo, estou num fundo do Bradesco. Se o Bradesco quebra, né? E o fundo? Eu estou no fundo, não tem problema nenhum, o fundo vai para outro administrador. Mas você
Se ele tiver 20% de títulos, né? Tiver, por exemplo, letras financeiras, tiver CDB, tiver LIG, letra imobiliária garantida, qualquer isso, que seja da mesma instituição, né? Se tiver LCI, se tiver LCA da mesma instituição, então ele só pode ter limitado a 20%. Então, sua perda máxima é 20%, ok? Tá? Então, vamos lá. É garantida pelo administrador desde que a carteira do fundo tenha 20% de títulos de sua própria emissão. Não, o administrador não garante nada. Não é garantida pelo administrador por se tratar por um contrato de administração de serviço em regime de melhores esforços. Está certíssimo. Ele vai fazer o melhor. Se não der certo, você vai pagar taxa de administração do mesmo jeito. O prejuízo é seu. O fundo de investimento é um condomínio. Não é assim num prédio, um condomínio? Deu prejuízo, não é rateado entre todos? E se o fundo ficar negativo? O que acontece se o fundo ficar negativo? Os cotistas vão ser chamados para colocar mais. Então, trate de ler no estatuto se tem, ou no formulário, ou na lâmina de informações essenciais, ou no termo de adesão, o que diz? Se diz se você vai ter que assinar, se esse fundo trabalha com alavancagem ou não, e se você pode perder mais do que o que você colocou. Se pode perder mais do que você colocou, vai ter uma cláusula lá que você está aceitando no termo de adesão, de que você vai ser chamado para colocar mais. Mas isso não é em todos os fundos, só os que trabalham com alavancagem. Mas você tem que ler para não ser pego de surpresa amanhã. Então, a letra certa é a letra, a gente já viu que tem uma certa aqui, que é a B de bola. C, é integralmente garantida pelo banco administrador, considerando-se que o volume de recursos administrados compõe o passivo dessa instituição. Não, não tem nada a ver, que fundo é a parte. Não tem nada a ver com o passivo da instituição. É garantido exclusivamente o percentual que estiver garantido em renda fixa. Não. Isso é trocado de administrador. Nossa, estou conhecendo aí Robson. Tudo bom? Que legal você está aí. Vamos lá. Então, agora vamos para a próxima questão, que é: Sônia Pereira é cotista de um fundo com a seguinte política de conversão de cotas, tá? Na aplicação, ele usa a cota de D+1. O que significa isso? Eu não uso a cota de fechamento do dia, eu vou usar a cota de D+1 do fechamento de amanhã, né? Então, eu só vou saber quanto eu tenho 2 dias depois, tá? Aí ele está dizendo, o resgate é em D+30, tá? A conversão em cotas é D+27, a liquidação é em D+3 após a conversão de cotas. Então, você pediu o resgate hoje, você só vai receber seu dinheiro em D+30. E ele vai ser convertido 27. De hoje até lá, você está no risco. Por isso, você não pode ficar entrando em fundo de ações e saindo. A bolsa está caindo, eu vou sair. Cara, você vai sair no pior momento. Porque é um investimento que você fica muito tempo. Porque na hora que você sai, se ele tiver uma carência de 30 dias, você está no risco esse período. Você vai estar no risco, não os 30 dias, mas até o dia da conversão de cotas. Então, isso significa, se Sônia aplicar os recursos hoje, só conhecerá a quantidade de cotas adquiridas 2 dias depois. Isso é certo ou isso é errado? Vamos lá? Então, vamos lá? Então, aqui é certo. Se Sônia pedir resgate hoje, tem que esperar 27 dias para a conversão de cotas. Certo também. Se Sônia pedir resgate hoje, tem que esperar 30 dias para receber o crédito em conta. Certo, porque ele só recebe 3 dias depois da conversão. Sônia corre o risco de mercado desde a data da solicitação até a liquidação em D+30. Não, aqui está errado, porque ele corre o risco até, Sônia vai correr o risco até D+27, certo? Tá? Então,
Então, a resposta correta é a letra 1, 2 e 3. É a letra D de dado, ok? Vamos lá, tá? Eu estou procurando clarear aí para vocês, na medida do possível, tudo que a gente está falando que pode cair em prova. O que é mais difícil aqui de entender, tá? Eu vou puxar aqui para vocês. É o seguinte, sempre, por padrão, um fundo, ele tem a conversão de cotas em D mais 0 fechamento, ou seja, no fechamento do dia. E aí, o resgate dele acaba sendo em D mais 1, é o resgate, tá? Então, ele vai te resgatar em D mais 1. Então, esse seria o padrão, tá? Mas cada um, né? Um fundo de ações normalmente tem isso, porque você vende, só recebe 2 dias depois. Mas existe uma possibilidade aqui que pode cair na prova de vocês que já caiu, que é o seguinte. Um fundo, quando ele acompanha o CDI, ele é um fundo conservador, ele pode trabalhar com a cota de D mais 0 abertura. O que quer dizer isso? Ele diz o seguinte, olha, eu trabalho com D mais 0 abertura. Então, significa que você pode aplicar e resgatar em D mais 0. Mas como, Miriam, não tem que esperar o final do dia? Não, o que esse fundo faz? Ele já corrige o patrimônio por um CDI, entendeu? Ele corrige antecipadamente o patrimônio por um CDI, porque como ele é conservador e acompanha a taxa da economia, então ele já corrige. Então, todo fundo que você aplica e você resgata no mesmo dia, só tem que ser fundos altamente conservadores, normalmente são fundo DI, fundo de renda fixa em conservador, e o gestor já corrige o CDI, tá? Na abertura. Então, você já está sabendo quantas cotas você tem, já converte na hora, ok? Então, isso aqui é uma característica da prova CPA 20, tá? Não tem na CPA 10, mas que pode cair na CPA 20, tá? Vamos ver agora, deixa eu fechar aqui. E vamos agora para a próxima. Quando a gente fala de previdência, tá? O investidor, tá? Ele pode transferir, então vamos falar um pouquinho aqui, tá? Rapidamente, dessa modalidade aqui. Entrou aqui o meu anotete. Vamos lá. Eu tenho o PGBL. No PGBL, esse é o plano de previdência. O PGBL é um plano gerador de benefício livre. Então, ele me dá um benefício fiscal, que é a postergação do pagamento de R, tá? Então, ele vai me postergar o pagamento de R se você aplicar até 12% da renda bruta e fizer imposto de renda completo, tá? Tem que fazer imposto de renda completo. Por quê? Porque o simplificado você usa só aquele desconto padrão, então você não vai poder usar isso aqui. Então, por exemplo, pessoas como eu recebo pela minha empresa, eu não tenho na física, eu não tenho imposto de renda na física para compensar. Então, não vale a pena eu entrar num PGBL. Então, eles criaram o VGBL. VGBL é um seguro de vida com cláusula de sobrevivência, tá? Então, mas que vai funcionar muito parecido com o PGBL, mas ele é um seguro de vida com cláusula de sobrevivência. Então, ele vai aparecer para você, inclusive no seu imposto de renda, ele aparece como um investimento, tá? No seu imposto de renda. Aqui, quando você faz o seu IR aqui, ele vai aparecer aqui apenas
como um pagamento, os pagamentos que você fez no ano, os pagamentos no ano, a sua declaração de R. Então, aqui não aparece o meu saldo, em lugar nenhum aparece o meu saldo. Aqui não, aqui no VGBL eu tenho o meu saldo lá e não tenho benefício, né, nenhum. Mas eles criaram isso para pessoas como eu, né, que que não vale a pena ter o PGBL. Por quê? Porque na hora que eu for resgatar o dinheiro, eu vou pagar imposto de renda sobre tudo. E aqui eu só pago imposto de renda somente sobre o rendimento, tá? Mas os dois te oferecem a mesmíssima coisa, tá? Isso que é muito importante. Os dois, você vai escolher o beneficiário pode ser qualquer pessoa, não precisa ser pessoa legal, a instituição vai pagar para quem você colocou, tá? Como beneficiário, e não entra em inventário. Você morreu, você já recebe o dinheiro de uma vez. Então, são produtos usados, inclusive, para planejamento sucessório. Eu quero deixar dinheiro para o inventariante poder dar entrada no inventário. Eu quero deixar dinheiro para minha filha. Eu quero deixar dinheiro para uma amante. Eu quero deixar dinheiro... Então, você deixa dinheiro para quem você quiser, entendeu? E se forem brigar, pode até brigar na justiça. Mas como a pessoa que morre pode usar 50% do seu dinheiro livre, vocês sabiam disso? Que todos os seus bens, 50% é livre. Você pode deixar para quem você quiser. Em testamento. Não deixou em testamento, vai ser tudo dividido entre os herdeiros legais, mas 50% é livre. Então, ninguém pode brigar se você deixar VGBL. Os herdeiros só vão brigar se for mais de 50% na mão de alguém, senão não tem problema. E aí, ele diz o seguinte, como esse tem benefício fiscal e esse não tem, então, o que acontece? Eu só posso transferir de PGBL para PGBL e de VGBL para VGBL. Mas os dois, eles têm as seguintes características comuns. Então, você pode escolher os beneficiários em caso de morte, o dinheiro não entra em inventário, e você pode também escolher a tributação que você quer, se ela é regressiva ou se ela é progressiva, tá? Então, qual o regime que você quer, que é conhecido como progressivo ou compensável, tá? Eu compenso ela no meu imposto de renda. Então, você pode escolher, tá? E uma coisa muito importante para a prova de vocês, tá? Quando eu estou falando de regressiva e progressiva, regressiva ou progressiva, é muito importante, tá? Eu posso transferir, a lei me permite transferir do progressivo para o regressivo. Regressivo é aquele que você vai pagar 35% até 2 anos, 30% de 2 a 4 anos, 25% de 4 a 6, 20% de 6 a 8, 15% de 8 a 10 e 10% acima de 10 anos. Você pode passar de progressivo para regressivo, mas o tempo começa aí, entendeu? Ai, Miriam, mas eu já tenho 10 anos. Não interessa. Você quer hoje mudar a sua tributação, você precisa, tá, começar seu tempo agora. Então, o tempo vai começar agora, vai para os 35. Agora, regressivo não pode para progressivo, tá? Então, isso é importante para a prova, tá? Então, não pode, você tem que fazer isso antes de entrar, tá? Regressivo não pode para progressivo. Então, vamos lá. Você pode transferir sua aplicação em PGBL somente para outro PGBL, certo? Podendo ser na mesma instituição seguradora ou pedir portabilidade para outra instituição seguradora sem pagar imposto de renda. Sim, desde que não seja você que faça, a instituição que está fazendo. Se for para o mesmo regime tributário. Para o mesmo regime tributário, não tem dúvida. Então, essa resposta está certa, tá? Mas eu vou
acrescentar aqui uma coisa, tá? Eu vou acrescentar aqui o seguinte, tá? Deixa eu botar aqui, tá? E pode ser, né? Pode ser de regressivo para progressivo. Mas o tempo começa nessa hora. Cuidado, tá? Pouca gente presta atenção nisso ou sabe disso, tá? Então, você pode passar... não, desculpa, de regressivo para progressivo não pode, desculpa. Pode ser... pode ser de progressivo para regressivo. E o tempo começa nessa hora, ok? B, pode transferir sua aplicação de PGBL somente para outro PGBL? Sim, por causa dessa característica aqui, dos 12%, podendo ser na mesma instituição ou pedindo para outra, independente do regime tributário. Não, não é verdade. Ou você manda em um regime, ou você pode ir de progressivo para regressivo, e ele faz, então, normalmente ele é obrigado a tirar o dinheiro e fazer uma nova aplicação, mas você não paga imposto de renda. E esse é um problema interno da instituição financeira. Então, esse aqui, ele está errado, tá? Então, esse aqui está errado. C, ao fazer qualquer transferência ou portabilidade, tem que pagar imposto de renda? Não. Não faça, peça o banco sem portabilidade. Pode transferir, fazer portabilidade PGBL para VGBL? Nunca, porque são regimes diferentes. Esse eu tenho benefício fiscal e esse não, ok? Vamos lá. Vamos apagar aqui, clear all lines. Fechar aqui e vamos para a próxima. Agora a gente entrou no último módulo. E a gente vai ver 3 questões aqui de mensuração de risco, tá? Analise o gráfico abaixo e assinale a alternativa mais correta. A gente vai falar de índice Sharpe. Quem lembra o que é índice de Sharpe? Vamos lá, quem lembra o que é o índice de Sharpe? Deixa eu pegar aqui. Então, o índice de Sharpe é o quê? O IS, índice de Sharpe, é igual ao quê? A rentabilidade do fundo, ele é usado para eu comparar fundos com a mesma classificação, tá? Ou seja, eu não posso comparar um multimercado com ações, eu não posso comparar renda fixa ou multimercado, e mesmo dentro de multimercado, tem que ser multimercado com multimercado, ações com o mesmo, por exemplo, um multimercado macro com multimercado macro. Não pode ser um multimercado estratégia específica com outra estratégia específica. Né? Quer dizer, só pode ser com os que tiverem a mesma categoria. Então, é a rentabilidade do fundo menos o ativo livre de risco, né? O ativo free, que é o benchmark hoje, né? Que é o CDI, né? Então, menos o ativo livre de risco. Esses dois, tá? Um menos o outro, dividido pelo desvio padrão, tá? Pela desvio padrão ou volatilidade, oscilações é a mesma coisa. Quem estudou estatística sabe que desvio padrão e volatilidade é exatamente a mesma coisa, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Só vamos olhar a fórmula de novo. Ele diz rentabilidade do fundo menos o ativo livre de risco. Então, isso aqui, ele só funciona se for fundos ativos, tá? Então, eu tenho fundo ativo e eu tenho fundo passivo. Qual é a diferença? A diferença é que num fundo ativo, tá? O objetivo dele é superar o benchmark. E o fundo passivo, ele acompanha o benchmark. Se é um fundo de bolsa, pode ser o benchmark, pode ser o Ibovespa. Fundo de ações, então ele acompanha o Ibovespa. Se é um fundo renda fixa, acompanha o CDI. Agora, se ele é ativo, não.
ele busca superar, ele vai fazer operações que superem. Então, o índice de Sharpe, ele é para fundos ativos, tá? Então, é a rentabilidade do fundo menos o ativo livre de risco, que no Brasil é o benchmark, dividido pela volatilidade. A gente diz ponderado pela volatilidade. Porque às vezes o fundo está indo super bem, eu estou ganhando. Por exemplo, digamos que tenham 2 fundos que estão dando 1% de média. Só que um tem volatilidade 0,17, o outro tem volatilidade 3. Ele pode dar 1 mais 3, 1 menos 3. Esse outro pode dar 1 mais 0,17, 1 menos 0,17. Qual que você prefere? Se é para ganhar a mesma rentabilidade, eu prefiro aquele que tem o menor risco. Então, desvio padrão é a mesma coisa que volatilidade, tá? E isso aqui é igual a risco, tá? Então, é o risco de mercado. O risco de mercado é a volatilidade, é o desvio padrão, tá bom, gente? Então, vamos agora analisar a nossa figurinha? A nossa figurinha, eu tenho retorno aqui e tenho risco na horizontal. Aí eu pego o fundo A, eu vejo que o fundo A e o fundo B têm o mesmo retorno. Se ele tem o mesmo retorno, qual que você vai querer investir, no A ou no B? Qual que você vai preferir, o A ou o B? Eles têm o mesmo retorno, A e B. Eu vou preferir o que tem o quê? O menor risco. Qual tem o menor risco? É o A. Então, eu prefiro o A ao B. Então, para o mesmo retorno, eu prefiro o que tem o menor risco. Eu vou preferir o A. Então, o A, ele vai ter um índice de Sharpe maior que B, tá? Então, o índice de Sharpe dele é maior do que B. Agora, vamos lá. Vamos analisar agora B e C. B e C, eles têm o mesmo risco. Se tem o mesmo risco, qual que você vai preferir, o B ou o C? Eu vou preferir o B, porque o B, ele me dá uma rentabilidade maior, tá? Então, B e C estão com o mesmo risco e B me dá uma rentabilidade maior. Então, isso quer dizer o quê? Eles têm o mesmo risco e B me dá uma rentabilidade maior. Então, o índice de Sharpe de B é maior que o índice de Sharpe de C, tá? Se vocês quiserem, vocês podem até usar número, entendeu? Vocês podem simular números, tá? E aí você pode dizer assim, esse aqui deu 6, esse aqui deu 5, e o desvio padrão, o ativo livre é 4. E aí você simula números e faz se quiser, mas não precisa, é só você entender essa relação que tem, né? Entre A e B, qual que você prefere? Eu prefiro A. Entre B e C, qual que você prefere? Ah, eu prefiro B, que tem um retorno maior do que C. Vamos dar uma olhada aqui nas possibilidades? O índice de Sharpe em A é maior que o de B. Verdade. Por quê? Porque o A, para ter o mesmo retorno, aqui eu tenho um risco menor. Então, o índice de Sharpe vai ser melhor. E o índice de Sharpe de B é maior que o índice de Sharpe de C. Tá certo. Então, a resposta certa, tá? Então, essa aqui eu sei que tá certa. O índice de Sharpe de C é maior que o de B. Não, porque você vai preferir sempre para você, o melhor dos mundos sempre vai ser o maior índice de Sharpe. Sempre, tá? Sempre para você. Eu quero aquele que tem o maior índice de Sharpe. Quanto maior, melhor. Então, todos os fundos apresentam índice de Sharpe. O índice de Sharpe de C é maior que o índice de Sharpe de B. Não, já está errado aqui. O índice de Sharpe de C é maior que o de A. Não, eu não tenho como dizer nada, porque aí eu teria que fazer a conta para ver. Então, quando eu quero comparar A com C, eu não tenho como afirmar, né? Mas, de qualquer jeito, A está dando maior retorno e tem um risco menor.
Então, eu já sei que A é melhor do que C. Eu posso afirmar sim, porque A está dando tá dando um retorno maior que C e tem um risco menor. Então, se eu puxar a setinha aqui, ele é melhor. Então, essa resposta aqui, ela está o quê? Errada. O índice de Sharp de B é maior que o de A. Mentira! Porque o risco dele é maior e tem o mesmo retorno. Por mesmo retorno, eu prefiro A. E o índice de B é maior que o de C. Tá certo, mas aqui está errado. Então, se esse aqui está errado, não me interessa. Aqui, os dois estão errados aqui. E aqui, índice de Sharp de B é maior que o índice de Sharp de A. Está errado. Por quê? Porque tem risco maior. Índice de Sharp de C é maior que o índice de Sharp de A. Não, ele tem retorno menor e risco maior. Estou fora. Tá? Então, a resposta certa é a letra A. Então, às vezes, a questão não vem com número. E aí a gente tende a se atrapalhar. Então, é só você pensar nisso. O que você quer? Eu quero o melhor investimento com menor o quê? Retorno. Para a mesma rentabilidade, eu quero que dê o menor, o que tenha o menor risco. Ok, pessoal? Vamos lá, apagando agora para a gente entrar, então, na nossa próxima questão. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Analisando o quadro abaixo, que descreve a rentabilidade observada durante 3 dias de diferentes fundos de ações, ordene os fundos segundo sua volatilidade, tá? E aí, ele vai também me perguntar o desvio padrão. Só que o desvio padrão é estatístico, né? Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui na prova? Eu sei que eu tenho que levar mais. O que é que eu vou fazer? Não precisa se preocupar, tá? Então, eu vou ensinar, vou dar uma dica aqui para vocês de como vocês trabalham essa questão aqui, tá? Essa questão, deixa eu ver onde é que está o meu annotate aqui. Annotate, para eu poder colocar aqui. Então, vamos lá. Nessa questão aqui, vamos pegar esse ativo A. Esse ativo A, ele deu 14, eu só tenho 3 dias, então eu só posso falar qualquer coisa sobre esses 3 dias. No dia 1, ele deu 14%, no dia 2 ele deu 10% e no dia 3 ele deu menos 1%. Quanto ele oscilou nesses 3 dias? Ele foi de mais 14 a menos 1. Quantos pontos ele oscilou? Ele oscilou quanto? 15 pontos. Então, é quanto ele oscilou, não foi? De mais 14 a menos 1, eu não tenho 15? Agora, vamos para o próximo. Esse aqui. Ele oscilou quanto? 10, 14 menos 2. Eu pego a mais alta e a mais baixa. Ele foi de mais 14 até menos 2. Quanto ele oscilou? 16. Tá? E aqui embaixo, quanto que esse aqui oscilou? Esse aqui de baixo. O dia mais alto, 12. O dia mais baixo, 3. Ele oscilou quanto? 15. Então, o desvio padrão é quanto o fundo, é a dispersão dele em relação à média. Então, aquele que tem mais dispersão é o que tem mais desvio padrão. Então, aqui, qual desses ativos tem mais desvio padrão? Qual que tem mais desvio padrão? É o B, né? Que é o que se distanciou mais. Então, o desvio padrão de B... Vamos ver aqui, o desvio padrão de A é maior que o de B. Mentira, porque é 15 e 16. E o de B é maior que o de C. Aí tá certo. Deixa eu pegar aqui, tá? Aqui tá errado, tá? E aqui tá certo. Desvio padrão de B é maior que o desvio padrão de A. Então, esse aqui tá certo. E o desvio padrão de B é maior que o desvio padrão de C. Tá certo. C. O desvio padrão de A é menor que o de B, tá certo. E o de B é menor que o de C. Não, aí tá errado, né? Porque aqui é 16 e aqui é 15. O desvio padrão de A é maior que o de B. Errado. Aqui tá errado. E o desvio padrão de B
é menor que o de C, também tá errado. Então, a resposta certa é a letra B de bola, tá ok? Tá? Então, deixa eu apagar aqui, tá? Com isso, a gente fecha essa questão aqui. E aí, né, com isso, a gente finaliza aqui o nosso testezinho de hoje, né? E então, aqui é como vocês me acham, tá? Eu sempre trabalhei com CPA 10, CPA 20, mas em company. Agora eu estou com um curso aberto no meu site, lundefinanças.com.br. Então, às vezes as pessoas não me conhecem, só quem fez curso comigo em company, mas já formei, já passei mais de 1000 alunos, então já trabalho com isso há muitos e muitos anos. E eu sou planejadora financeira, que é uma certificação acima, né? Eu vou tirar aqui, né? Quem quiser, aqui vocês tiveram uma ideia, né? De como... Opa! De como funciona a aula, né? E o que eu vou fazer aqui? Espera aí. Eu vou tirar o mute de vocês, tá? Eu tirei o mute de vocês agora. Se alguém quiser falar, fica aí à vontade para fazer alguma pergunta. Vocês já estão liberados agora, e aí vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Tem mais 5 minutos. O que vocês querem? Querem perguntar alguma coisa? O que vocês acharam da aula? Gostaram ou não? O que vocês acharam? Foi boa? Foi produtiva? Ajudou? Deu uma reavivada aí, Robson? Deu uma alegria aí? Hein, Cristiano? Tem algumas coisas que fizeram aula comigo, né? E vão fazer a prova agora. Tem outros aí que são novos, tá? Então, o objetivo é dar essa reavivada e dar essa alegria. E aí, o que acharam? Ou perguntas que vocês queiram fazer? Estou à disposição aqui. Vamos lá. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Tatiane, como é que foi para você? Eu querendo falar aqui, mas enfim, eu adorei a aula, tá? Agradeço muito pelo convite e por poder participar desse momento. Convidei algumas outras pessoas que também estão aí, né? Que legal isso. Eu fiquei só com uma dúvida, tá? O fundo garantidor, nós temos, eu tinha conhecimento que ele seria 250 mil reais por CPF, certo? Isso. Que é o que a senhora colocou. Porém, eu fiquei na dúvida quanto a 1 milhão, que seria limitado entre todas as instituições financeiras. Isso sempre foi assim? Já de alguns anos para cá, eu não sei de quando, mas de uns 3 anos para cá, é relativamente novo, tá? Foi na hora que essas instituições começaram a vender muito CDB, tá? Então, quando XP começou a vender, e aí começou a oferecer para grandes clientes. Grande cliente não precisa ter a garantia do FGC. Ter a garantia do FGC é para dar uma tranquilidade para a pessoa operar. E aí ele pegava o dinheiro da pessoa no private, jogava todo em CDBs de terceiros bancos, e isso ia quebrar os bancos. Então, o governo limitou, teve uma Black Friday, uns 3 anos atrás, que nessa Black Friday eles fizeram uma promoção com taxas lá em cima. E as corretoras têm poder de barganha. Aí o Banco Central e o FGC se reuniram e disseram não. Não pode, senão vai quebrar os bancos, né? Como é que você é de cooperativa? Como a cooperativa de crédito tem um FGCOP, o FGCOP não tem isso. Então, ele é só 250 mil por CPF ou por CNPJ. Só o FGC, que é dos bancos, né, comuns, é que tem essa característica, tá ok? Tá? Então, só o FGC, por quê? Porque estava havendo esse descalibramento do mercado que ia trazer um risco de crédito muito grande para as instituições pequenas, ok? Gente, e aí, Tatiane? Legal? Entendeu ou não? Vamos lá. Mais alguma pergunta? E aí, Maurício, como é que foi? Maurício Trevisan, tudo bem? Gostou da aula? Como é que foi? Sérgio, podem falar. Alexandre, Daniela, Anne, Marcele. Rosana, alguém quer falar? Anne, pode falar? Está com o microfone livre.
Sérgio. Miriam, Eduardo, a aula realmente foi muito, muito gratificante. Eu acho que a gente relembra até algumas coisas da CPA 10, né? E Uhum. a CPA 20 é muito mais aprofundada, né? E agradecer aí pela didática, pela forma que você fala tranquila, né? E muito certa do que você está dizendo, ou seja, você consegue transferir muito bem aí o que está colocado nos slides aí que você demonstrou, né? Uma dúvida que eu tinha você falou que vai estar disponível, né? Esse material que você colocou. E Sim. a apostila também, você tem ela disponível? Como é que Eu vou funciona? disponibilizar no site, tá? Amanhã eu estou mandando para disponibilizar. Então, com certeza, na segunda-feira estão as apostilas disponíveis, tá? Então, eu vou deixar disponibilizada e vai ter a possibilidade de fazer teste também, tá? Obrigado. Porque hoje só está dentro do site. E o material vai estar no YouTube da Lund Finanças, tá? Eu tenho dois canais, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? O YouTube, o Instagram da Lund Finanças, eu trabalho só certificação, tá? Então, não era assim, eu mudei só para certificação. E no Instagram e no YouTube, né? Miriam Lund, é para trabalhar pessoa física, as finanças pessoais, educação financeira, aí investimentos, mas aí eu vou falar numa outra linguagem, não é a linguagem da prova, tá? Então, a linguagem da prova vai estar sempre associada à Lund Finanças. Então, eu vou estar sempre colocando alguma informação lá, sempre. E sempre relacionando. Eu gosto muito de, assim, no Instagram, começar a relacionar uma notícia com criar uma questão a partir de uma notícia, entendeu? Por exemplo, mudança no redesconto, mudança na reserva compulsória, uma mudança. E aí a gente vai e aproveita e já faz uma pergunta ali para instigar você começar a relacionar e não virar uma decoreba à prova, né? Porque hoje, mais do que nunca, você precisa para você disso, né? Não dá para você aplicar 1,90 se a inflação está 2,44 nos últimos 12 meses. Então, para você ganhar dinheiro, você vai ter que aprender a investir. Então, não é nem pela sua profissão, é por você também, né? Então, é importante que você saiba. Então, vai ter essa diferença aí. A Giovana trabalha comigo, ela vai fazer a prova CPA 20 amanhã e vai trazer aí uma série de questões. Então, a gente vai estar fazendo em breve. Na semana que vem, a gente vai estar comentando, né, Giovana? O que caiu na prova, as questões mais. Então, acompanhe a gente, que a gente vai estar dando aí todas as dicas aí para vocês. E quem fizer a prova, traz para a gente também, né? Informação, o que está caindo para a gente, e sempre aprimorando e ajudando. Tá bom? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Tá. Se quiser, está livre aí para. Oi? Queria agradecer novamente, muito obrigado aí por tudo que você passou para a gente, as dicas. Essa parte da volatilidade eu já tinha esquecido, então foi bom relembrar, porque minha prova também já está próxima, mas eu também vou lembrar a Giovana para dar as dicas aí, porque minha prova está bem próxima também. Então, E como eu estou vindo agora fazer esse trabalho, né? Porque eu sou professora, então, e já trabalho com isso há muitos anos. Então, só que eu não tenho tanto material disponível, mas eu estou criando todo dia, né, Giovana? Todo dia a gente está botando uma questão nova no YouTube. Todo dia a gente está fazendo alguma coisa diferente, entendeu? Justamente para ajudar vocês, né? E aí, quem quiser uma aula organizada, e vai fazer o curso. Mas essas questões a gente vai estar cada vez estimulando mais. Então, fiquem acompanhando YouTube e Instagram, porque eu vou estar sempre colocando questões diferentes nos dois para estimular, tá bom? Tá? Gente, obrigada aí, então, a todos vocês pela presença, né? Vamos aproveitar. Né? E qualquer coisa, também façam perguntas, tá, gente? Vocês podem perguntar também nesses canais, fazer pergunta,
e eu vou estar ali à disposição para responder, tá? Então, vou estar colocando para vocês o que vocês precisam saber e, sempre que possível, relacionando com a prática, tá? Obrigada, então, gente.